Corre, corre que já vai começar. O quê? O programa de esportes da Plug FM. Que programa? O Plugol. Olha o lançamento pra área, tá na mesma linha, bateu. Plugol. Esporte no ar. 714 confrontos. 99 anos de rivalidade. Remo e Paysandu se encontram mais uma vez numa final de campeonato paraense. O primeiro jogo da final do primeiro turno do Parazão aconteceu no último domingo. O próximo é neste domingo, dia 3. Empate no campo, vitória da paz. Para isso, o Tribunal de Justiça do Estado organizou um grande esquema de segurança chamado Operação Paixão Nacional. Quase 40 mil torcedores estiveram no estádio do Mangueirão no primeiro jogo entre Remo e Paysandu. A equipe do Plugol foi a campo e traz para você uma cobertura especial do Repar. Você vai conhecer os diferentes perfis de torcedores e o tamanho da paixão que envolve os dois times. O começo da rivalidade entre Remo e Paysandu e os desdobramentos para o jogo decisivo da Taça Cidade de Belém. Você acompanha tudo isso agora, aqui no Plugol. Olá, seja bem-vindo ao Plugol. Eu sou Mayra Leal. E eu sou Helder Ferreira. Hoje nós vamos falar sobre o clássico Rei da Amazônia. O jogo entre Remo e Paysandu aconteceu no último domingo, dia 24 de fevereiro. A disputa marcou o primeiro jogo da decisão do primeiro turno do Parazão. O Paysandu saiu na frente, mas o Remo correu atrás do prejuízo e empatou ao final da partida. A repórter Michele Fernandes foi a campo e nos conta um pouco da partida e a expectativa do time bicolor para o próximo jogo. Um empate com sabor de derrota. Esse foi o resultado que o Paysandu conseguiu no último domingo no primeiro jogo da final da Taça Cidade de Belém, primeiro turno do Parazão 2013. O time bicolor vencia de 1-0 com o gol de João Neto aos 33 minutos do primeiro tempo. Vem descendo o time do Paysandu, vem chegando ali o Papão, a bola metida pro João Neto, bateu, é gol! Gol! Porém, nos acréscimos do segundo, o azulino Zé Antônio empatou e garantiu a invencibilidade do clube do Remo no campeonato. Lecheva, técnico do Paysandu, afirma que a equipe fez uma brilhante partida. Manteve o jogo equilibrado, porém vacilou e permitiu que o time adversário empatasse no último lance. Conseguimos fazer o placar que nos estava nos dando a vantagem, né, de 1-0 até ao último minuto de jogo, e numa bola parada, na bola espirrada. Infelizmente acabou sobrando com o jogador do clube do Remo, que acabou acontecendo o empate dele. A gente lamenta, mas temos que exaltar também que fizemos um grande jogo, enfrentamos uma grande equipe e está tudo aberto aí para o próximo jogo. Ainda sobre o empate, o técnico bicolor diz que a forma positiva que o Remo demonstrou com o resultado não o assusta e afirma que se a equipe continuar no ritmo que trabalhou neste último jogo, ela tem grande chance de levar o título no próximo domingo. Nós sabemos que fizemos um grande jogo, eu coloquei isso para os atletas, e que nós conseguimos fazer o mesmo jogo que fizemos hoje. Para mais, a gente tem todas as condições de vencer o jogo no domingo e sagrarmos campeão do primeiro turno. A torcida do Paysandu, mesmo com o empate, se mantém esperançosa para o próximo domingo. Confia na boa atuação tática do time que vem recebendo elogios. Para eles, um dos destaques foi o bicolor Eduardo Ramos, que chamou para si a responsabilidade de dar ritmo ao clássico. Michele Fernandes para o Plugol Esporte no Ar. A verdade é que o jogo foi um sufoco para o time do Paysandu, que agora precisa vencer a próxima partida para levar a Taça Cidade de Belém para casa. Já o clube do Remo está numa situação mais tranquila. O time azulino precisa apenas de um empate para vencer o primeiro turno do Parazão. Quem conta como foi o jogo do último domingo para o time do Remo é o repórter Gessé Santabrígida. Apesar do sufoco do último domingo contra o Paysandu, o Remo conseguiu o empate com gosto de vitória. Com um gol aos 46 minutos do segundo tempo, o time do Remo continua invicto e favorito no primeiro turno do Parazão. Se vencer o campeonato paraense, poderá disputar a tão esperada Série D deste ano. Ao final do jogo, o treinador do Remo, Flávio Araújo, fez um balanço da partida e prometeu um jogaço para o próximo domingo. O pior momento da equipe foi quando tomou um gol, porque nós estávamos melhor até tomar o gol, quando tomamos a equipe sofreu, mas depois nós reagimos, conseguimos equilibrar novamente. No segundo tempo também, a mesma situação, começamos melhor, mas depois o Paysandu também se tornou melhor.
E lógico, quando você consegue um empate no final do jogo, você sai muito fortalecido, sai confiante. E a final vai ser grande, hoje foi 50%, né? Outro 50% é no próximo domingo. Então a perspectiva é de outro jogaço. Não há dúvidas que o gol nos acréscimos do segundo tempo foi um momento cheio de emoção. Antes do gol, o time parecia cansado e sem forças. Já os torcedores não. Sempre fiel, a torcida do Remo foi para o estádio e se tornou mais um jogador em campo. Ao longo da partida, os torcedores sofriam a cada bola não dominada, a cada passe errado e, com certeza, a cada gol perdido. Foram 9 chutes e no 10º, de escanteio, em meio à confusão na grande área, saiu o gol. Olha o Jerônimo, levantou na grande área, o Remo chega, confusão formada, bate, rebate, olha o Remo, é gol! Zé Antônio, é gol! O jogo inaugurou novas leis em relação às torcidas organizadas na tentativa de coibir a violência após as partidas. Mas mesmo com a proibição de manifestações, a presença das torcidas organizadas era marcante. A paz nos estádios foi um pedido de todos. De acordo com seu Aldo Correia, torcedor do time do Remo, o jogo se chamava Repaz. Hoje a gente não vai brigar com ninguém, a gente está aí em paz aqui, a gente vai curtir de boa aqui. A gente vai sair com a nossa torcida em peso daí, que a gente vai ganhar. A torcida do Remo está ansiosa pelo próximo jogo que decide a final do campeonato e espera conquistar não só o primeiro turno do Parazão, mas também a vitória contra o seu maior adversário. Pois mais do que ser campeão, vencer o Paysandu é que o torcedor remista mais gosta. Gessé Santa Brígida para o Plugol, Esporte no Ar. O próximo jogo promete muita emoção. Mas sabe o que eu fico me perguntando aqui, Mayra? Como tudo isso começou? Qual a história dos times e a origem dessa rivalidade? Helder, Belém respira repá. E isso não é de hoje. O Clássico da Amazônia já vai completar 100 anos em 2014. Para nos deixar mais informados sobre essa história de confrontos e rixas, o repórter Pedro Fernandes foi pesquisar a fundo onde tudo começou. Remo e Paysandu são clubes tradicionais na história do futebol brasileiro. Os torcedores guardam na memória os grandes momentos de cada time. Dia 25 de outubro de 1975, sábado à tarde, no Maracanã, Remo 2, Flamengo 1, um jogo inesquecível. O jogo mais marcante da minha vida, aquele jogo do Paysandu contra a Ananindeua, que garantiu ali uma vaga, na época, na Série C, do Paysandu, quando nem existia ainda a Série D. Vários desses momentos surgiram do confronto entre Remo e Paysandu, o famoso Repá. Quase um século de rivalidade, de paixão e emoção. A história do clássico paraense é marcada por jogos emocionantes, tabus, títulos e outros ingredientes que mexem com o coração do torcedor. Até hoje foram mais de 700 jogos, com 254 vitórias do Remo e 223 do Paysandu. O último Repá aconteceu domingo passado. Foi o primeiro jogo da final do primeiro turno do Parazão 2013. Em 2014, o Repá comemora 100 anos. E para alguns, o encontro entre os times é considerado o maior do mundo em confrontos. O primeiro Repá oficial aconteceu em 10 de junho de 1914, válido pelo Campeonato Paraense da Primeira Divisão. A partida foi realizada no atual estádio Leônidas Castro, o Baenão. O jogo foi assistido por 2.000 pessoas e terminou com a vitória do clube do Remo por 2-1. Os gols do Remo foram marcados por Rubilar, um gol olímpico, e Baima, gol contra. O Repá é um espetáculo que arrasta multidões. Mais que um jogo de futebol, é um elemento importante da cultura do Pará. Os torcedores são apaixonados e acompanham as equipes em qualquer momento. Para eles não há fase ruim, estão sempre dispostos a torcer e a apoiar. Em muitos casos, o amor pelos times começa desde a infância. É o caso do professor e torcedor do Remo, Orlando Rufei. Eu torço pelo Clube do Remo desde 1958. Quando meu pai trouxe eu e meu irmão para o estádio Evandro, naquela ocasião, o estádio Antônio Baena, e havia um torneio início, e todos os clubes participantes, né? Eu me recordo que o Clube do Remo entrou de macacão, todo de azul. Meu pai disse assim:
qual clube que tu queres torcer? Eu disse, pai, eu quero esse todo de azul aí, democraticamente. E aí eu disse, olha, esse é o Clube do Remo. Então, a partir de 1958, eu tinha 7 anos de idade, né? Eu nasci em 51, eu passei a torcer pelo Clube do Remo. Glauber Miranda, torcedor sócio do Paysandu, conta que a sua paixão pelo time bicolor começou por influência de seu pai. Bem, desde que eu me entendo por torcedor de futebol, eu torço pelo Paysandu, né? Meu pai, por influência dele, eu lembro de ir para os estádios já no colo dele, nem entendia muito bem o que era aquele futebol em si, mas eu estava já no meio ali pequeno, acho que desde os 5, 6 anos de idade. Eu comecei a frequentar os estádios e, consequentemente, o Paysandu e o único time. Seu Orlando Ruffey diz que o Repá é um clássico especial. Para ele, há 2 jogos entre Remo e Paysandu que vão ficar na memória. Olha, todo Repá, ele é apaixonante, ele é bonito. Mas tem 2 Repás que, assim, estão na minha memória. Um foi nos anos 70, aqui no Bainão, valendo pelo campeonato. O Remo venceu de 1-0 um gol de bicicleta do Amaral. Eu nunca vou esquecer. O único gol de bicicleta que se tem notícia em Repá foi esse gol do Amaral e valendo vitória de 1-0. O outro foi em 94, uma decisão quando o Remo tornou-se bicampeão, o treinador Valdemar Carabina. O Remo venceu por 2-0 com 2 gols do Alex, sabe? Um jogo também que me deixou fascinado, me deixou maravilhado. Entre 1993 e 1997, o Clube do Remo ficou 33 jogos sem perder para o maior rival. O tabu só foi quebrado no dia 7 de junho de 97, quando o Paysandu venceu o Remo por 2-0. Glauber Miranda diz que esse foi o maior clássico entre Remo e Paysandu. Olha, o repá marcante foi justamente esse da quebra do tabu. Eu estava lá, né? Foi muito legal porque o Paysandu fez 1-0 no momento final da partida. O Remo teve um pênalti aos 45 do segundo tempo, então tinha tudo para empatar e continuar aquele tabu. Mas aí o goleiro, na época, Claudeci, a famosa graúna, pegou o pênalti. O atacante do Remo, que eu não me recordo quem era naquele momento, teve a chance de, no rebote do goleiro, fazer o gol, mas o goleiro foi lá e pegou novamente. No contra-ataque, o Paysandu fez 2-0 e foi aquela festa, né, da quebra do tabu. O clássico Repá é uma prova do amor do paraense pelo futebol. E essa paixão está na fala dos torcedores de Remo e Paysandu. Amar o Paysandu é tudo para quem gosta de futebol. Ser remista é você estar na plenitude da sua vida. Ser remista é tudo que existe de bom na vida. Na verdade, é uma dádiva de Deus. Foi um presente que Deus deu ser remista. Pedro Fernandes para o Plugol. Você está ouvindo Plugol, Esporte no Ar. Tá vendo, Helder? A disputa mexe com o coração do paraense, de norte a sul do estado. De onde será que vem toda essa paixão? Bem se sabe que esses times já tiveram sim seus momentos de glória, mas hoje não tá nada fácil para nenhum dos dois. Boa pergunta, Mayra. Quem pode responder de onde vem toda essa paixão pelo futebol, não só do povo paraense, mas também no Brasil, é o professor Romero Ximenes, entrevistado pelo repórter Yuri Coelho. O futebol é uma paixão nacional e em época de Repá podemos notar essa movimentação na cidade. Em média, 40 mil torcedores vão ao estádio e milhares de espectadores assistem de casa o maior clássico do futebol paraense. Os bares da cidade também ficam lotados de torcedores. Mas nem tudo é festa. A paixão desenfreada pode gerar conflitos entre os torcedores. Para entendermos um pouco melhor o fenômeno que futebol é no Brasil e em nossa região e o que move os aficionados pelo futebol, conversamos com o antropólogo da Universidade Federal do Pará, Romero Ximenes. Ele já trabalhou em diversas pesquisas que analisam o comportamento das massas e desvendam o que há por trás da cultura das populações. Como se explica essa paixão, a força que tem essa rivalidade entre Remo e Paysandu aqui na região norte? O esporte é uma espécie de simulacro da guerra, da luta. Como o comércio substitui a guerra, o esporte substitui a guerra. É uma guerra moderada, é uma guerra cheia de regras. Então, essa motivação lúdica, não é,
coloca não os 11 atletas de cada lado em disputa, mas coloca blocos de pessoas, os remistas e os torcedores do Paysandu, em confronto. Assim, quando o Remo ou o Paysandu ganha um campeonato, todos os seus adeptos, todos os seus torcedores se julgam campeões. Quando um dos dois perde, todo mundo se sente derrotado, né? Se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, os brasileiros se considerarão campeões mundiais. Se perderem, os brasileiros se sentirão perdedores da Copa do Mundo. Então essa paixão, ela se move pelo ódio do outro e pela paixão pelo nosso. Se o futebol é movido pelo ódio, então a intenção de um time é destruir o outro? É um ódio do outro no sentido de o desejo da morte do outro, que é anunciada, mas ela não pode se realizar. Por exemplo, se o Remo ou o Paysandu forem extintos por alguma razão, o outro morreria junto, porque o que nutre os dois é essa rivalidade. Esta tensão, onde de todos os lados há a certeza de que o meu é o melhor, o verdadeiro e o único. Mesmo que esteja na terceira divisão, como o Paysandu estava, como tem 100 divisão, como o Remo está, inquestionavelmente na cabeça do torcedor, o seu clube é o melhor clube do mundo. E dentro desse caldeirão de emoções que é um jogo, é possível controlar essa paixão desenfreada da multidão? De certa medida, sim. Quando ela ganha, ela fica pacificada. Quando ela perde, ela se enfurece com ela mesma e com a sua paixão. É assim, a relação com os clubes é de amor e ódio, não é? Porque o torcedor se sente derrotado. Então ele precisa culpar alguém pelo seu estado de depressão, de derrota. Então pode ser o atleta, pode ser o presidente do clube, pode ser a sede depedrada, né? E geralmente os argumentos são morais. Não é assim, o time é ruim, portanto um time ruim não ganha campeonato. Não é assim, é porque roubaram, é porque desviaram, é porque não trabalharam ou são incompetentes. A culpa não é assumida nem pelo limite do clube, nem pelo limite da própria torcida. O reconhecimento dos limites são inacessíveis à paixão do torcedor. E quando essa paixão deixa de ser algo saudável e acaba trazendo riscos para a população? O jogo é também um drama de justiça social. Então ele precisa extravasar, ele precisa dizer da sua angústia, da sua inquietação. E então as frustrações do cotidiano explodem no campo de futebol. Assim como o professor insatisfeito explode na sala de aula, o torcedor explode no campo de futebol. O torcedor, quando ele se torna massa, não é? A gente às vezes louva a massa como fazedora da história, mas foram as massas que fizeram o nazismo, não é? Que louvaram o Hitler e aplaudiram o genocídio. Então as massas, elas podem se reunir para fazer uma grande transformação positiva, mas elas podem se reunir para o massacre, para o linchamento. Exemplos trágicos desses excessos de paixão em campo vêm sendo discutidos nos últimos dias na imprensa nacional. O caso central envolve integrante de uma das maiores torcidas brasileiras, a do Corinthians, na morte de um torcedor boliviano, atingido e morto por um sinalizador disparado durante o jogo. No mês passado, em Belém, um confronto de torcidas organizadas antes do jogo também levou à morte de um torcedor do Paysandu. Yuri Coelho para o Plugol. Mas parece que isso tudo pode mudar, Mayra. No Repá desse último domingo, foi montado um esquema para melhorar a segurança nos arredores do estádio. Novas leis em relação às torcidas organizadas foram colocadas em prática e o policiamento foi reforçado. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Luan Ri Castro. Para esse Repá, foi montado um gigantesco esquema de segurança, contando com 953 policiais militares, 175 homens do Corpo de Bombeiros e mais 96 agentes da Polícia Civil, incluindo 24 delegados e 20 escrivães. O Poder Judiciário também entrou em campo, com o Ministério Público, Tribunal de Justiça Estadual, Defensoria Pública e Instituto de Perícias Científicas. Também estiveram envolvidos no trabalho o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, Secretaria Municipal de Economia, SECOM, e a Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém, AMUB, antiga CETEBEL. O aparato de segurança contou ainda com viaturas distribuídas em pontos estratégicos da cidade, tropas especializadas da Rotam, ronda ostensiva com apoio de motocicletas e o apoio tático nas vias de acesso ao estádio, com cavalaria, canil e o batalhão de choque. Tudo isso é para conter a onda de violência que vem tomando conta dos estádios e evitar casos trágicos como o que aconteceu no último jogo do dia 26 de janeiro,
quando Ronald Diego da Cunha, torcedor do Paysandu, foi morto pela torcida rival, no bairro do Paá, em Ananindeua. Segundo o tenente-coronel Simão Salim, responsável pelo planejamento da Operação Paixão Nacional, o clássico mexe com os ânimos dos torcedores, mas atos violentos não serão aceitos. O coronel Salim também explica que a operação começou antes mesmo do Repar. Nós estamos atuando com o serviço de inteligência, tá? A abordagem e a inspeção de alguns locais já conhecidos, buscando material proibido, material que possa ser utilizado como armamento e até armamento propriamente dito. A SECOM, Secretaria Municipal de Economia, também estava atuante no Mangueirão, fiscalizando todos os ambulantes que trabalhavam dentro do estádio, com o objetivo de proibir a venda de bebida alcoólica. A medida visa a prevenção de violência e o cumprimento do Estatuto do Torcedor. O forte esquema de segurança do último Repar foi aprovado pelas pessoas que estiveram no jogo. Porém, na opinião do torcedor Maia Ferreira, isso deveria ser feito em todos os clássicos. Hoje melhorou, mas no último clássico quebraram até a lanterna traseira do meu carro por causa de pedrada ali na Augusto Montenegro. Apesar do empate que ocorreu entre os dois times, a maior vitória aconteceu fora do campo, graças a um grande esquema de segurança que foi formado. Apenas uma ocorrência foi registrada, e para a promotora Iraci Nunes, o saldo foi positivo. Olha, até agora está positivo, né? Até agora nós temos uma ocorrência até agora e o que a gente espera é que continue assim, mas os ônibus vão ficar aqui, o pessoal de atendimento vai ficar aqui no estádio até evacuar por completo. Para o próximo jogo, será mantida a Operação Paixão Nacional, que se mostrou muito eficaz no último jogo. Aqui fala Luan Castro para o Plugol. Como resultado da operação montada pelas polícias civil e militar, 2 cambistas e 16 torcedores que responderam por incitação à violência foram julgados imediatamente nas delegacias móveis ao lado do estádio. E a punição não poderia ser mais eficaz para um torcedor. Foram proibidos de comparecer aos Jogos do Leão e do Papão por 1 ano. E não é só isso, Mayra. Durante o Repar deste domingo, enquanto a bola rola no gramado, os infratores estarão assistindo palestras educativas contra a violência. É isso aí. Investimento na segurança pública e educação são fundamentais para continuarmos mudando esse cenário de violência nos estádios. Você está acompanhando o nosso programa pela rádio web UFPA. Você também pode acessar e baixar o Plugol no endereço plugfm.blogspot.com.br. onde você pode ouvir vários programas de rádio experimentais produzidos pelos alunos de jornalismo da UFPA. Vale conferir. Continue no Plugol, que hoje ainda tem muito mais sobre esse fenômeno esportivo que é o clássico Repar. Plugol, esporte no ar. Paixão, tradição, cultura. Certamente são elementos que unem os torcedores do Repar. Mas e quem trabalha em dia de jogo? Policiais, bandeirinhas, juízes, jornalistas. Profissionais que também são torcedores, mas que nos dias de clássico paraense enfrentam um dilema entre trabalhar ou torcer. Quem conta algumas dessas histórias é a repórter Brenda Ferreira. Como em todo grande clássico, o jogo envolve, além dos torcedores, centenas de profissionais de várias áreas que garantem fora de campo o andamento do espetáculo. Bombeiros, médicos, enfermeiros, policiais, agentes de trânsito, jornalistas, vendedores ambulantes. A pergunta para essas pessoas é: torcer ou trabalhar? Esse foi o dilema de aproximadamente 2.000 pessoas que trabalharam durante o Repar no último domingo. Um número bem maior do que o normal, por conta da operação especial de segurança com um nome significativo, Paixão Nacional. Neste caso, só resta fazer figa, rezar, dar uma olhadinha no jogo, segurar o grito de gol, tudo que faz parte da vida de um torcedor mesmo em dia de trabalho. É o caso de Marcos Almeida, de 42 anos, que divide a paixão de torcedor com o trabalho numa lanchonete dentro do Mangueirão. Eu trabalho e torço ao mesmo tempo, né? Emocionante porque a gente está acostumado a lidar com pessoas e quando é o clássico mesmo maior, o que acontece é que a gente fica a flor da pele, né? É muito emocionante, tanta gente chegando, vibrando, né? E quando sai o gol, a gente dá uma olhadinha rápida lá. E isso que a gente não pode torcer, né? Você está trabalhando, né? Mas a gente, quando a gente pode, a gente vai lá, dá uma olhadinha, aí sente um pouco da emoção, aí segue em frente. Assim como seu Marcos, muitos outros torcedores e trabalhadores dividem sua atenção entre o jogo e a profissão. Leis Pantoja, de 26 anos, vendedora ambulante no evento,
também nos confirma a torcida em meio expediente. É assim mesmo na hora do jogo. Tu pode ver, tá todo mundo aqui, né, trabalhando e torcendo, tá bom. Todo mundo arruma as coisas, mas com a cabeça ali no jogo, né? Quando dá uma folga aqui, a gente vai lá olhar como tá, que não dá pra se desligar disso, assim, do que tá acontecendo, né? Unir o útil ao agradável, o lucro ao lazer, a função pública à adrenalina do jogo. Seja como for, em dia de repá, todas as atenções estão voltadas para o gramado, para a bola que rola nos pés dos jogadores em direção ao gol. E quando isso acontece, de fardo de camisa do time, na geral ou na viatura, nas cadeiras ou ao microfone, mesmo silenciosamente, somos todos torcedores. Brenda Ferreira, especial para o Plugol. Podendo torcer ou não, o amor pelo time e pelo futebol continua o mesmo. Eu, inclusive, adoro futebol, Helder, e com o número crescente de mulheres que também se interessam pelo esporte, aproveitei esse último repá para ir a campo e conhecer algumas apaixonadas por futebol. Nós vamos para o estádio! Uhul! As mulheres estão com a bola toda quando o assunto é futebol. Apesar de minoria, a presença feminina é garantida no campo. De acordo com pesquisa do site pluriconsultoria.com.br, 6% das mulheres entrevistadas em todo o Brasil frequentaram os estádios nos últimos 2 anos. Mas para quem pensa que as mulheres chegaram aos 45 do segundo tempo, a história mostra que elas sempre estiveram no futebol brasileiro. Foram as mulheres, inclusive, que consagraram a expressão torcer, usada para representar a paixão pelo clube. No século XX, não era comum as damas gritarem nos estádios, e para aliviar a tensão, elas torciam seus lenços e luvas com força. Daí, surgia a expressão torcedor, que passou a ser atribuída para todos os esportes brasileiros. No último repá, torcedoras de todas as classes e idades encararam chuva, aperto e filas para não perder o time do coração. É o caso da aposentada Eda Lima. Aos 69 anos, a torcedora do Paysandu vai a todos os jogos do clube, seja no Mangueirão, na Curuzu ou em outros municípios do estado, e conta que a paixão é antiga. Há 40 anos atrás. 40 anos atrás eu comecei a gostar do Paysandu. Sem saber que ele ia se tornar esse monstro de time, entendeu? Aí meus filhos foram crescendo, aí incentivei toda a família, e lá em casa não tem um remista. Todos são Paysandu. Para a Bicolor, a presença da família e da mulher no estádio faz a diferença. É muito importante porque daí eles passam até a tomar mais cuidado com os palavrões, com as brigas, porque eles vê senhoras assim, aí eles têm mais cautela. Porque antigamente era mais violento, né? A participação da mulher foi fundamental, ótimo, maravilhoso. E não é só o Paysandu que leva as mulheres ao campo. A pernambucana Ana Figueiredo é um exemplo de remista. Apaixonada pelo clube desde que veio morar no Pará, a torcedora sabe o nome de todos os jogadores e vê o jogo como uma grande festa. Eu não perco nenhum jogo, todos estou aqui como cadeira cativa, sentada direitinho. Agora, na hora que começa o jogo, não consigo ficar sentada. Andando, gritando, dizendo para o jogador, sei que ele não está me ouvindo, mas eu estou dizendo, bola para frente, bota essa bola para frente, passa para isso, passa bag, porque eu sou remista, doente. É essa mesma paixão que mobiliza a remista Manuela Araújo. O amor pelo time vem desde criança, quando a torcedora ia aos jogos acompanhada de seu pai. Hoje, Manuela acredita que as mulheres conquistaram de vez o seu espaço na torcida. Acho que esse negócio que está falando, a mulher não entende nada de futebol, não sei o quê, mas cada dia mais mulheres estão entendendo e querem mais participar, né? Mayra Leal, repórter e torcedora para o Plugol. Você está ouvindo Plugol, esporte no ar. E não é que as mulheres realmente estão por dentro quando o assunto é futebol? É só lembrar das nossas meninas da seleção brasileira e da grande rainha da bola, a Marta, por 5 vezes reconhecida pela FIFA como a melhor jogadora do mundo. Literalmente uma paixão nacional, independente de gêneros.
Paixão que levou cerca de 40 mil pessoas ao Mangueirão nesse domingo. E eu, Mayra, também fui até lá acompanhar de perto a vida de um torcedor em dia de Repá. Alegrias e dificuldades no dia de um clássico, que muda totalmente o clima da cidade. 39 mil torcedores, todos eles divididos em duas paixões, Remo e Paysandu, criando um espetáculo emocionante. Mas há outro ponto em que os une além da paixão, as queixas. Para chegar ao palco do espetáculo, os torcedores passam por um verdadeiro calvário para ocuparem um dos 45.007 lugares do Estádio Olímpico Edgar Proença. Ônibus lotados, trânsito e insegurança são alguns dos fatores que dificultam o acesso de remistas e bicolores ao estádio. Otávio Rodrigues, torcedor do Paysandu, cita o trânsito como uma das grandes dificuldades para se chegar ao estádio. Eu saio muito cedo de casa, assim. Normalmente a gente sai no mínimo 2 horas antes assim, do jogo. E quando é Repá, a gente vem mais cedo ainda, por isso que essa hora a gente já está aqui, né? Normalmente tem muita confusão aí, até mesmo no carro. A gente compra estacionamento, é muito ruim para entrar, porque normalmente o pessoal já está fechando toda a rua ali, né? E a saída também é a mesma coisa. Se os torcedores que chegam ao estádio de carro já enfrentam problemas, os que chegam de ônibus encaram situações piores. Robson Neri, funcionário público e torcedor do Remo, vem de ônibus ao estádio. Para evitar transtornos maiores, ele se previne saindo mais cedo de casa. Geralmente eu venho cedo por causa de haver aquela coisa de torcida organizada no ônibus e o quebra-quebra, né? O acesso para entrar no estádio é um ponto de grande aflição para os torcedores. Em dia de Repá, as entradas são distribuídas da seguinte forma: os torcedores do Remo entram pelos portões A e os bicolores pelos portões B. Em todos esses acessos, os espaços são pequenos. Em um grande evento como o Repá, que atrai milhares de pessoas, alguns transtornos podem ocorrer. É o que alerta o comerciante remista Rosinaldo Costa. O problema todo é lá fora, engarrafamento, e o acesso aqui nas catracas fica muito tumultuado. A segurança é outro ponto que preocupa os torcedores. Mesmo com um contingente de mais de 1.300 homens da Polícia Militar, Rotan, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros presentes no estádio, alguns remistas e bicolores não escondiam a preocupação com o assunto. Sandro Palheta, serralheiro e torcedor do Paysandu, levou sua família ao Mangueirão, algo que não fazia há muito tempo. E hoje eu trouxe a minha família, mas é uma dificuldade. Olha, fazia um tempo que eu não vinha todos nós para cá para o estádio. Sandro ainda relata um assassinato de um torcedor ocorrido na última vez que veio ao estádio com seu filho. Mas sem dúvida, quem sofre mais com os transtornos são os idosos. Desde a compra do ingresso até o acesso ao estádio, as reclamações são inúmeras. O aposentado Afonso Silva relata algumas das dificuldades que sofre para acompanhar o seu clube de coração. A dificuldade que a gente sente, principalmente o idoso, é a questão do transporte. Os transportes coletivos, eles não param para o idoso. A outra é a falta de segurança, meu amigo. É assalto. Agora a gente sai de casa motivado para torcer pelo nosso clube. Eu, por exemplo, tenho 70 anos e na minha geração não tinha essa baderna de agressão, de respeito ao idoso, às senhoras. Pio Neto, comentarista esportivo da Rádio Marajoara AM, trabalha como cronista esportivo há mais de 30 anos. Segundo ele, neste período, o tratamento destinado ao torcedor vem piorando. Bom, eu acho que atualmente é uma tecla, inclusive, que a gente vem batendo muito, que é o torcedor ser tratado como um cliente. A gente não vê isso no futebol paraense, há muito tempo a gente não vê isso no futebol paraense. Eu penso que a coisa até piorou e não melhorou. Hoje você tem um grande espetáculo capaz de atrair 40 mil torcedores e você tem uma logística extremamente amadora, uma logística que dificulta a vinda do torcedor. Torcedor do Paysandu, Afonso afirma que mesmo tendo direito à gratuidade, faz questão de comprar o ingresso. Para ele, é uma forma de ajudar o clube que ama. Eu sou um torcedor que eu venho incentivar meu clube, compro camisa. Apesar de eu ter gratuidade, eu compro a entrada. Eu devo mostrar que é para ajudar meu clube. Remo e Paysandu se enfrentam novamente neste domingo, dia 3 de março,
na decisão do primeiro turno do Campeonato Paraense de 2013. Mais um domingo em que os torcedores ficaram com o coração na mão e esperamos que a razão dessa preocupação esteja apenas dentro das 4 linhas. Helder Ferreira para o Plugou. Para corrigir os problemas enfrentados pelos torcedores e melhorar o esquema de segurança, a organização do Repá se reuniu na última terça-feira. O objetivo é aumentar a tranquilidade dos torcedores durante a partida. O Ministério Público do Estado e a Polícia Civil discutiram detalhes como a instalação de banheiros químicos, vagas de estacionamento e acesso aos portões do estádio. O ponto alto da reunião foi buscar maior agilidade na abertura de saídas de emergência. No último jogo, alguns portões estavam trancados e apenas um funcionário tinha chave. Segundo os bombeiros, em alguma situação de pânico, não há como esperar que apenas uma pessoa abra todas as saídas de emergência do estádio. A Polícia Militar vai manter o esquema de segurança utilizado no último jogo, reforçando a fiscalização do consumo de bebidas alcoólicas. O som alto nos arredores do estádio também será alvo da fiscalização. Para quem pretende ir a campo assistir a final do primeiro turno do campeonato, os ingressos finalmente estão à venda. E estão mais caros. As arquibancadas custam R$ 30, R$ 15 para estudantes e a cadeira R$ 70. Os torcedores podem comprar seus ingressos nas sedes do Remo e do Paysandu, a Federação Paraense de Futebol e na rede de farmácias Big Ben. A venda acontece até o meio-dia do domingo. 40 mil ingressos serão colocados à venda e a expectativa de arrecadação ultrapassa R$ 1 milhão. Para a maior comodidade de quem for ao estádio, os portões do Mangueirão abrirão mais cedo, à 13h. O jogo que decide o primeiro turno do Parazão começa às 4 horas. Os torcedores terão 30 minutos de tolerância para entrar no estádio. Então prepare-se para a grande final do primeiro turno do Campeonato Paraense. Aqueça sua torcida e continue ligado aqui, na Plug FM. Eu sou Helder Ferreira. E eu sou Mayra Leal. E você acabou de ouvir Plugou, Esporte no Ar. Plugou é uma produção da turma de jornalismo de 2011 do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Pará. Produção: Ana Lúcia Oliveira, Antônio Eliette Amorim, Denilson Lopes, Gessé Santa Brígida, Raíra Janaú, Renan Mendes, Valéria Linhares e Yuri Coelho. Reportagem: Michele Fernandes, Gessé Santa Brígida, Yuri Coelho, Pedro Fernandes, Luan Henrique Castro e Brenda Ferreira. Redação: Ana Batista, Gessé Santa Brígida e Renan Mendes. Edição: Pedro Fernandes, Yuri Coelho e Zeque Nascimento. Orientação: Professora Rosane Steinbrenner. Plugou, Esporte no Ar.